Amados, abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus: Quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Quero enfatizar o versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Amados, o que é uma reforma? Reformar uma casa. Quando que uma casa precisa de reforma? Me ajudem. Quando uma casa precisa de reforma? As paredes estão rachando, as pinturas estão tudo desbotado. Oi? Goteiras, calhas entupidas. Você dá uma olhada, quando ela ficou pronta a primeira vez, e agora você olha que precisa de uma reforma, ela está feia. Então ela precisa de uma reforma, e a reforma nada mais é de trazer de volta a beleza daquela casa como ela era, não é isso? E às vezes você até muda de cor, porque aquela cor está cansada, uma cor alegre, e a Márcia, nossa arquiteta, com certeza, muitas vezes ela tem prazer de ver assim, olha, dá uma olhadinha nessa casa aqui, faça uma reforma aqui, eu quero que você faça uma reforma, e ela, de acordo com o gosto, aí a pessoa diz: eu quero trazer ela, que ela fique do jeito que ela era, logo que eu construí, só mude algumas coisas, alguns detalhes aqui para mim, que eu vejo que esse detalhe já não combina mais com a época que nós estamos vivendo. Isso é uma reforma, amados. Amados, quando Martim Lutero, ele não era um pastor, ele era um padre, ele era um homem que a priori ele queria estudar direito, mas por uma experiência que ele teve se tornou um padre. E ele vendo tudo aquilo, porque muitas pessoas acham que a primeira igreja que surgiu foi a igreja católica. Não, a igreja católica surgiu do declínio do cristianismo. Ela surgiu dessa forma. A primeira igreja surgiu ali no Calvário. Eu sempre costumo dizer o seguinte: como Deus tirou da costela de Adão, fez uma mulher e deu a ele, e ele se alegrou, da mesma forma, quando aquele soldado furou um lado de Jesus e saiu aquele sangue misturado com água, ali nasceu a igreja. Ali nasceu a igreja do Senhor. A igreja, até o ano 300, era uma igreja que cada dia crescia, que permanecia na doutrina dos apóstolos. Amado, algo que me chamou bastante atenção essa semana é a passagem quando
do semeador que ele semeia a semente de trigo, e logo pela manhã ele selecionou essa semente, plantou, os empregados chegaram, disse: Senhor, não era boa a semente que o Senhor semeou? Sim, eram boas, sim. Então por que nasceu o joio ali naquele meio da semente? Foi o inimigo que semeou. O Senhor quer que nós arrancamos o joio? Ele falou: não, deixa que ele cresça junto, que na hora da colheita ele vai separar. É tão interessante, amado, o joio, ele cresce, ele fica em pezinho, quando ele amadurece. O trigo, quando ele está maduro, como é que ele faz? Ele se dobra. Então fica fácil para colher o trigo e separar o joio. Com isso, amado, a explicação que se dá é que dentro de uma igreja se cresce trigo e joio, e não tem como separar o joio e o trigo nesse momento. Mas no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor vir, ele vai separar joio e trigo. E nesses dias que se comemora a reforma, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele teve mais ou menos 120 discípulos, e desses 120 ele separou 12 que chamou de apóstolos, e esses apóstolos que ensinavam a palavra, muitos deles até mesmo escreveram. Tem o evangelho de João, de Mateus, o de Marcos, o de Lucas. Lucas era um médico que não estava entre os 12, escreveu. Nós temos a primeira carta e a segunda carta de Pedro, e nós vemos o seguinte, que eles deixaram as doutrinas, mas com o passar do tempo veio os pais da igreja, logo depois veio outras lideranças, e o que aconteceu com isso? Que muitos joios começaram a crescer dentro da igreja e assumiram a liderança. São joios que assumiram a liderança, e o declínio da igreja foi cada dia para baixo. É o que acontece hoje. Muitas pessoas, amados, que não têm conhecimento, se acha, se denomina pastor, se denomina isso, líder da igreja, mas não passa de um joio e começa muitas vezes levar o declínio da igreja. Joio não pode governar, joio não pode liderar, joio não pode pastorear. Nós temos que ser trigo debaixo da doutrina do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amados, Lutero viu isso. Ele viu que o poder da riqueza estava muito mais, aflorava mais na mente, no desejo da liderança do clero, do que o desejo de semear a verdadeira palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Ele começou a ver as pessoas que pensavam nos seus bens. Eles começaram a ver uma maneira de tirar as riquezas das pessoas e construir os templos. A Basílica de São Pedro foi construída mais de 60% com dinheiro de indulgências. Eles viviam no luxo. Eles viviam numa hierarquia que não passava para outras pessoas, eles passavam de pai para filho quem queriam. Eles tinham influência em todos os segmentos da sociedade. Eles mandavam em todas as coisas. Só você tem uma noção, amado. Dê uma olhada, pode ser a cidade menor que for. Todas as igrejas católicas estão no melhor terreno, no melhor local. Porque eles mandavam. É aqui, aqui, aqui. E o Lutero começou a ver isso. O Lutero começou a ver isso. E olha, o que mais chamou a atenção dele, ele foi fazer um acompanhamento e foi até Roma. Ele ficou revoltado com aquilo. Que as pessoas, amado, eles subiam escadas de joelho de penitência, fazendo penitência para obter salvação. Ele começou a ver o seguinte, que as pessoas, por mais bandido que eles fossem, eles tinham dinheiro, eles compravam um certificado de salvação. Ele podia ser uma má pessoa, mas ele era um bom cristão, que ele tinha um certificado de estar no céu. Muitas outras pessoas começaram, pessoas que falavam muito bem. Um homem chamado John Tyson, lembre bem desse homem. Ele tinha um poder de oratória muito forte, e ele começava a sair pelas ruas
E algumas pessoas carregavam aquele cofre e dizia: quando o seu dinheiro chegar no fundo desse cofre, a alma do teu ente querido que está no purgatório saltará do purgatório e irá diretamente para o céu. Mas o qual começava a colocar dinheiro, e isso revoltou Lutero. Como foi dito aqui nessa noite, Lutero não queria sair de dentro da igreja. Ele não queria brigar com armas. Ele queria uma reforma. Ele queria que a igreja voltasse aos princípios da doutrina dos apóstolos. E ele se levantou e ele começou a falar contra. Amados, você sabia que muitos teólogos católicos, sabe que eles acusam Lutero da seguinte forma: a pior aberração que eu vi foi o seguinte: Lutero se revoltou contra a igreja católica porque ele queria casar e não ordenava ele casar, então ele se revoltou para casar. Mentira! Ele se revoltou contra essas falsas doutrinas. Amado, agora eu digo para você: quantas igrejas que se dizem evangélicas hoje, que estão igual às igrejas católicas, vendendo de tudo, é sal, é rosa, você paga para a bênção, você é ensinado a tirar dinheiro das pessoas, cobra para a bênção, é igualzinho vendendo indulgências. Está cheio. As igrejas evangélicas hoje precisam de uma reforma. Você não precisa de lugares para você ser abençoado. Você não precisa de tocar em alguma coisa para ser abençoado. Hoje o homem em si, o pregador, o pastor, o que for que ele se denomina hoje, ele não tem poder nenhum para salvar, e muitas vezes ele é idolatrado. Lutero se revoltou com isso, foi perseguido. Mas veja bem, amados, a palavra de Deus, ela nunca está presa. Nunca está presa. Martim Lutero foi um homem que iniciou a reforma. Mas tem outros homens que você pode pesquisar e ler sobre ele, como John Hus. Você pode ver John Calvino. Você pode ver os pré-reformadores, John Wycliffe. O John Wycliffe, quando ele estava sendo queimado, ele diz o seguinte: hoje vocês matam o ganso, daqui 100 anos Deus trará o cisne. E nós queremos colocar essas 5 bases para a igreja nessa noite. Essas 5 bases, 5 pilares, como você queira, são a regra de fé e prática que vai manter uma igreja verdadeira. A primeira dela, ele escreve somente a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra do Senhor, a Bíblia estava esquecida, amados. Eles seguiam mais as tradições humanas e esqueceram da Bíblia, como hoje. O ano passado, no dia da Bíblia, que dia se comemora o dia da Bíblia? Como? Segundo domingo de dezembro. Você sabia que até alguns anos atrás a Bíblia era o livro mais lido de todo o planeta e mais vendido? Hoje ele continua sendo o livro mais vendido e já caiu, não é o livro mais lido. As pessoas, eles têm a Bíblia como um amuleto. Disse ontem e repito: a Bíblia não é um amuleto. Não adianta você ir
e levar a Bíblia para o lado de um endemoniado, que ele vai tomar a tua mão, vai rasgar as páginas e vai comer a folha da Bíblia. A Bíblia tem que estar no teu coração e nos teus lábios. A palavra do Senhor tem poder quando ela está armazenada no teu coração. A Bíblia, ela não vai expulsar demônios que vão entrar no teu estabelecimento. Ela aberta no Salmo 91. Muitas vezes as pessoas têm lá na sua casa, ela aberta, arruma até tipo de um altar. Nada, é melhor você ter ela no teu coração do que arrumadinha no altar. Ali está sendo quase uma idolatria que você está fazendo ali. As folhas estão até amareladas ali, não tem poder nenhum. Tem uns que colocam lá no painel do carro a palavra do Senhor. Tem uns que escolhem uns versículos bonitos, mas não conhecem o Deus da Bíblia. A Bíblia estava esquecida, chegando a ser proibida a sua leitura. Amados, a Igreja Católica levantou o seguinte ponto: ninguém pode ter a interpretação a não ser os padres que tinham interpretação. A Santa Ceia foi substituída pela missa. Você sabe por que a missa, toda a missa tem a hóstia? Porque substituíram a Santa Ceia pela missa. E os padres rezavam as missas em latim, de costa para o povo, e o povo não entendia nada, porque era proibido de ler a Bíblia. Não podiam ler a Bíblia. E Lutero se revoltou com isso. Amados, nessa perseguição, o tempo que ele foi perseguido, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. E logo já entramos no período de renascença, período industrial, aonde a imprensa, Gutenberg inventou a imprensa, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. A Bíblia é o Novo Testamento traduzido para o alemão, que Martinho Lutero queria colocar na mão do povo, para que o povo pudesse ler a palavra e entender. Porque os padres, a Igreja Católica não queria que as pessoas tivessem uma Bíblia, não queria que eles lessem a Bíblia, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a pessoa não lê, como que ele vai saber? Ele vai recebendo tudo que dão e nem entendendo estava. O importante é que abençoasse a vida deles. Eles eram venerados. Lutero gastou anos traduzindo a Bíblia. Sabe aonde ele arrumou recursos? Os seus próprios recursos para traduzir, pagando com seus próprios recursos. A leitura da Bíblia é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Sem leitura, hoje nós vemos que muitos pastores, muita denominação falam mais de política do que da Bíblia. Muitas das vezes as pessoas não estão nem com a Bíblia nas suas mãos. Muitas das vezes no púlpito não usa nem a leitura da Bíblia para pregar a sua palavra. Ela é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Você já parou para pensar o que é? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso seria assim: você vai fazer um negócio, um exemplo que eu estou citando, vai abrir uma empresa, você é cristão, e você vai abrir uma empresa com um parente seu, seja lá quem for, e essa pessoa não é cristã. A Bíblia é a única regra de fé e prática na tua vida, amém? Então ela vai ter que dar o veredito final, se você pode ou não pode. E lá está escrito que não faça sociedade com o ímpio. Está escrito ou não está escrito? Então se você fizer, você está teimando, está indo contra a Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática para você. Tudo que você for fazer, tem que olhar para a Bíblia. Se a liderança da igreja, amado, nós vemos muitas pessoas falhando. Vamos separar uma pessoa para diácono. A Bíblia fala, coloca qualidade, que ele deve ser casado. Nós vemos muitas pessoas colocando pessoa solteira. Não pode. A Bíblia diz que não, tem que ser casado. A Bíblia fala como que deve ser um pastor.
A Bíblia ensina tudo, só erra quem quer. Ela nos ensina como que nós devemos ser, como que a mulher deve se comportar para com o seu esposo, como que o esposo deve se comportar para com a sua esposa, como que os filhos devem ter. A Bíblia ensina tudo. A Bíblia é a única regra de fé e prática, amados. Como que você tem olhado a palavra do Senhor? O primeiro pilar que Lutero colocou, somente a Bíblia. Outra coisa, segundo pilar, somente Cristo. Somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amados, sabe o que aconteceu? Lutero chegava naqueles templos, havia imagem de todo que é tipo. Dentro de uma igreja havia mais de 5, 6, 7, 10 imagens. Você é inteligente. Você já parou para pensar? As pessoas dizem que nós não gostamos de Maria, mãe de Jesus. Eu amo Maria. Se não fosse Maria, se eu não obedecesse Maria, eu não estaria aqui. Porque o que Maria disse? Faça tudo o que Ele mandar. Eu estou fazendo. Agora, veja bem, se isso não é uma verdadeira sessão espírita. Maria está lá na Fátima, Maria está na Aparecida, Maria está na Conceição, Maria está na Pafúncia, não sei quem mais, e tantas Maria que coloca, amado, isso é um absurdo. E povo que diz inteligente acredita e segue fielmente. E aí, amado, olha bem, daí eles dão uma desculpa assim, mas eu não estou adorando, é como lembrança para me lembrar da história. Então por que você está falando com ela, até adorando e até cantando por ela? Maria de Nazaré, você está cantando, está adorando, não é verdade? Eles dão uma desculpa assim, dizendo o seguinte: não, eu tenho isso aqui como uma lembrança. Não, mas fala com ela. Havia. Daí você pergunta assim: pastor, por que esse povo criou tantos santos? Sabe que o Papa era infalível, o que ele falava era verdade, e ele criou assim: Deus é santo e nós somos tão errados e nós não podemos falar com Ele. Olha bem, Ele está tão longe e nós estamos aqui na terra, e nós somos pecadores e é santo, não podemos. Começaram a criar o secretariado. Olha bem, imagine uma prefeitura grande, entra ali, entra alguém assim, solteirão, solteirona, doido para casar. Eu quero na secretaria do Antônio, é para cá, para o casamento é isso aqui, ó, segue aqui, ó. Ah, eu quero do chefe de transporte dos carros, é para o Cristóvão, é ali, ó, segue lá, para o Cristóvão lá. Ó, eu quero proteção para os parentes que é bêbado. Ah, lá é para o Expedito que cuida das causas impossíveis, é ele lá. E foram criando. O Pedro é o que controla a questão das chuvas. Quantas vezes eu escutei assim, ó, começava a dar uns trovãozão, e daqui a pouco, opa, o Pedrão está puxando lá as mudanças, lá puxando, está fazendo uma faxina lá no céu, barulho. Amado, quando a Bíblia diz, escuta o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, foi o texto que eu li. Pedro disse assim, Jesus perguntou para ele, para os apóstolos: o que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa rocha ficarei a minha igreja, dar-te-ei a chave dos céus, e o que ligar aqui na terra será ligado no céu. Olha bem, com essa leitura, eles criaram que o Pedro, a imagem dele tem um punhado, um molho de chave assim na cintura, diz que ele tem a chave do céu. Esta chave, amados, essa chave se chama a palavra de Deus. Pedro foi o primeiro a pregar no dia de Pentecoste, e ele, com a chave da palavra de Deus, ele abriu, e 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E essa chave não é só de Pedro, é minha e tua, e nós precisamos abrir a porta para essas pessoas entrarem e fazer morada com o Senhor.
O Senhor, nós temos livre acesso com Ele, amado. Nós não precisamos de intermediário, somente Cristo. Somente Cristo. Somente Jesus Cristo. O povo acreditava que cada coisa devia pedir para um determinado santo especial. Cristo ficava de lado, quase nada sabia sobre Jesus. Não vamos incomodar ele não. Vamos lá atrás do João, do Pedro, do Antônio. Vai para as águas, tem a navegante. Para pensar, amado. Quantos aqui que hoje são evangélicos já foram católicos? Que santa ignorância que nós tínhamos, né? Amado, eu não sei se você é igual a eu. Eu depois que eu me converti, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não via isso? Por que eu não enxergava isso? Sabe por quê? Porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz assim, que o príncipe desse mundo, Satanás, tem cegado o nosso entendimento. Então, você quer que os seus familiares se salvem? Primeira oração, Senhor, tire essa cegueira. Tire essa cegueira. E a hora que eles começar a enxergar, eles vão ver que eles estão errados. Somente Jesus, o nome que salva. Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 12. Nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Só Jesus. Somente Jesus Cristo pode salvar e ouvir as nossas orações, amado. Somente Ele. Agora, oração nós fazemos para Jesus, para aquele que está vivo, não para que está morto. Ele está vivo, Ele ressuscitou. É vão repetições de palavra. Eu ficava pensando, amado, antes de me converter, eu toda noite, antes de dormir, eu já para não ter volume, não tinha um rosário, eu tinha um anel que tinha uma cruzinha, que tinha todos os pontinhos certos aqui, e eu lá, ave amarela, cheia de graça, e rezava todo o terço ali, antes de dormir. Olha o que é a sabedoria. Numa noite eu tinha o quê? Nós tínhamos o quê? Um mês de casado. Não tinha um mês de casado. Eu chegava 10 horas da noite, saía 10 horas, chegava 11 horas em casa. Eu tomava um banho, eu estou ali na beira da cama, de joelho. E eu lá, e vamos. E não termina, né? Porque são 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, e vamos ali, e dali. E aí, ó, que eu terminei, que eu disse amém, querendo dormir rápido, assim, eu sabia de cor, bando daqui. A hora que eu abri o olho, a minha esposa estava assim, ó, quase na minha frente, assim. E ela disse o seguinte: é certo isso que você faz? Está na Bíblia? Se estiver na Bíblia, você me mostra para mim que eu vou fazer com você. Eu pensei comigo, se eu falar que tem, ela vai dizer me mostre. Eu não sei direito, ela sabe mais do que eu. E aí? Comecei a ler, amados, o Novo Testamento, esse cinzinha dos Gideões. Chegava à noite, eu vou achar e vou estar aqui, ó. E isso porque eu fui líder da igreja católica, sacristão, líder dos jovens, fazia tudo e não conhecia a Bíblia. E eu, ó, li todo o Novo Testamento, amado, não achei nada antes de ir para a igreja. Todo o Novo Testamento. Sempre gostei de ler ali, para me achar ali. Esse desafio, eu não encontrei nada que falava de rezas. Encontrei a verdade e a verdade me libertou. A liberdade que temos hoje de falar. Eu falo com convicção porque estive lá, eu servia lá. Somente Jesus Cristo. Amado, terceiro ponto, somente a graça. Efésios capítulo 2, verso 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. As pessoas pagavam por seus pecados. Amados, se hoje as pessoas
arrumasse uma maneira de pagar o ar que nós respiramos, pois eles cobrariam de nós. Cobraria ou não cobraria? Cobraria tudo, amado. E hoje, quantas pessoas, amado, que estão nessas determinadas igrejas pseudas evangélicas, que estão pagando para a salvação deles? Acham que são salvos porque pagaram. O meu irmão que esteve aqui, ele disse o seguinte: ele visitou um colega dele que já matou 8. E ele disse assim, pregando para ele, falou: não, eu sou bom, eu estou salvo. Mas como que está salvo? Pode ir lá na igreja católica, eu dei os bancos da igreja, eu dei os bancos daquela outra igreja. Ele acha porque ele está fazendo isso, ele está salvo. E eu quero dizer para você que tem muitos crentes que acham o seguinte: eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu ajudo na igreja, eu trabalho na igreja, eu estou salvo. Está enganado. Salvação não se compra, é um dom gratuito de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, é de graça. As igrejas enriqueceram. Tomás de Aquino foi um grande missionário, e ele chegou bem na época que já tinham reformado a Basílica de São Pedro, e ele viu aquele monumento, aquela coisa linda de ouro e de prata. Quem faz essas viagens para Roma, visita ali a Basílica de São Pedro, e é coisa linda, é a riqueza, coisas, pinturas lindas, tudo ali. E o Papa, conversando com Tomás de Aquino, disse o seguinte: olha, Tomás, a igreja hoje não pode dizer não temos ouro e não temos prata. Tomás de Aquino disse assim: é verdade, mas também não pode dizer levanta e anda em nome de Jesus. Tem riqueza, mas não tem poder. Essa foi exatamente uma das coisas que Lutero se revoltou e queria uma reforma rápida. O povo cria que pelas penitências recebiam a salvação. A igreja vendia a salvação para aqueles que tinham dinheiro. É de graça, amado. A salvação é de graça. Jesus morreu por nós. Tem muitas pessoas, amado, muitas denominações que estão anulando o sacrifício de Cristo. Quantos creem que o sacrifício de Cristo é suficiente? Veja bem, tem igreja que diz assim, se você não guardar o sábado, se você não deixar de comer carne de porco, se você não tomar café, nem beber Coca-Cola, café e chocolate e tal, você não vai receber a salvação. Está anulando o sacrifício de Cristo ou não está anulando o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo é suficiente ou não é suficiente? O outro diz o seguinte: olha, para você ser salvo, você tem que andar com a saiona por aqui, Você não pode cortar o cabelo, você só pode pregar de terno, de gravata, você pode só isso aqui, aquilo. Está anulando o sacrifício de Cristo? Está anulando. Está dizendo o seguinte, em outras palavras: o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E o sacrifício de Cristo é suficiente para nós, amado. Basta o que Ele fez por nós. O Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, que perdoou os nossos pecados. Quarto, somente a fé. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Este versículo foi o que mexeu com a vida de Lutero. O justo viverá pela fé. Amados, nós não estávamos ali quando Jesus morreu e ressuscitou. Nós não estávamos quando as pessoas escreveram os livros. Nós não estávamos quando Jesus fez os milagres. Mas nós cremos pela fé. Hebreus capítulo 11 verso 1 diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê e esperam. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é importante que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, pois Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Viver pela fé é crer que Jesus vai voltar, é crer que Jesus já foi fazer morada para nós e vem nos buscar. Viver pela fé. Um cristão verdadeiro vive pela fé. João capítulo 20 verso 29. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que nós não vimos, mas nós cremos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto, finalizando, somente Deus toda a glória. Somente Deus toda a glória. Amados, é um absurdo quando a gente vê uns vídeos na internet.
de alguns líderes religiosos ensinando os seus líderes a tirar dinheiro do povo. As pessoas dizendo o seguinte: estão falando no Brasil que eu sou o pastor mais rico do Brasil. Mentira, eu sou o mais rico do mundo. E tem vergonha e dá risada. A Bíblia diz: de graça recebeste e de graças dai. Cobram pela bênção, cobram por tudo. É uma igreja católica mais sofisticada, que não tem padre, mas tem pastor. Não tem as hóstias, mas tem a Santa Ceia. Estão transformando aquilo que é sagrado em comum. Amados, a ceia do Senhor, tempos passados mencionava: domingo que vem a ceia do Senhor. As pessoas jejuavam, oravam, não via o momento de pegar o cálice e o pão e participar. Hoje as pessoas, mas não estão nem aí, não estão nem se programa. Eu preciso viajar, mas é a ceia, deixa a ceia, eu tomo outro dia. Amado, cadê aquele amor que diz: eu preciso participar de todas as ceias do Senhor? Reverenciar. Hoje as pessoas, amado, não estão discernindo o corpo do Senhor, estão dando a ceia para todo mundo. É amaziado, é pessoas que estão lá viciadas, é pessoas que não são batizadas, estão tudo ali. E ainda diz o seguinte: são toda a família, e usam um texto como pretexto. Olha o que eles usam: Jesus Cristo, quando multiplicou os pães e os peixes, Ele deu para toda aquela multidão que estava ali. Isso não tem nada a ver, esse texto, com ceia. Ceia do Senhor está baseado em 1 Coríntios capítulo 11, aonde Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. O que eu recebi do Senhor, eu entreguei. Por isso que há muitas pessoas fracas, enfermas, que dormem porque não têm discernido o corpo do Senhor, porque esses líderes não estão ensinando, estão querendo encher a igreja, e não pregam a verdadeira palavra do Senhor. Precisa essa igreja de uma reforma. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Não dê glória a outro Deus, mas dê ao Senhor, nem a imagem dê louvor. Muitas idólatras dizem que não estão adorando, mas quer lembrar da história. Lutero não aceitou as centenas de imagens nas igrejas, culto prestado a pessoas que já haviam morrido. Apocalipse 5:12 diz assim: digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. Amados, esses são os 5 pilares de uma igreja verdadeira nos dias de hoje. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a graça perdoa pecado. 3, somente a fé leva à salvação. 4, somente Cristo é o Salvador. 5, toda a glória somente a Deus. São os 5 pilares que resumiu Lutero. Das 95 teses, ele fez dessas 5, que é a base de toda a igreja verdadeira na face da terra. Que você possa, meu amado, analisar você mesmo e olhar e dizer: será que eu preciso de uma reforma? Será que eu posso dizer: Senhor, vê se há em mim alguma coisa errada e corrija-me, Senhor. Senhor, mostra o que precisa ser reformado. Seja o meu arquiteto. Eu te contrato agora, que o Senhor não vai cobrar nada, a Márcia cobra. O Senhor não cobra, Senhor. Restaura a minha vida. Ela não pode fazer isso, mas Jesus pode. Restaura a minha vida. Deixar que Ele venha moldar a tua vida. Amém, amados? Se coloque em pé em nome de Jesus.